Então, queridos, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos aí a mais uma reunião do Centro Espírita Ibirajara. Hoje nós temos aí a grande honra de estar com o Matheus, né? Que vai falar sobre cuidar do jovem. Nós estamos falando aí sobre cuidado durante esse mês, né? Então, a gente agradece a presença de todos, né? Nesse novo formato. Matheus é espírita, faz parte do Polo 6 da Comerge, né, 29º seu. Ele trabalha em 2 casas espíritas, tanto o Centro Espírita Pedro de Alcântara quanto o Grupo Espírita Luz e Fraternidade. Nós estamos muito felizes com a sua presença aqui no dia de hoje, né, que possamos ter um bom estudo, que você seja muito amparado e inspirado. Vou fazer uma pequena prece de abertura, para que a gente possa dar início aos trabalhos da noite de hoje, tá bom? Então, Pai amado, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos aqui em Teu nome, estudando, Senhor, sobre a Tua doutrina consoladora, tentando, Senhor, ser cada dia um pouco melhor. Muito obrigada por todos aqueles que estão presentes e por todos aqueles que aqui não puderam estar conosco na noite de hoje. Muito obrigada. Graças a Deus que assim seja. Matheus, passo a palavra para você. Qualquer coisa, estamos aqui. Valeu. Gente, boa noite. Primeiramente, agradecendo bastante o convite por estarmos aqui falando sobre um assunto que eu particularmente gosto bastante de falar, que é sobre a questão da juventude, sobre os jovens, e o tema cuidar do jovem é bastante interessante para a gente conversar. Até bastante legal para a gente debater algumas coisas, ver alguns assuntos, e quem está no trabalho da Comerge, né, como a gente, é bastante relevante falar sobre isso. E então nós vamos falar hoje sobre cuidar do jovem. E eu vou compartilhar com vocês aqui um materialzinho para a gente ir acompanhando e vamos fazer as nossas considerações. Todos conseguem ver? Sim? Ok? Ok, Matheus. Tá ótimo. Então, cuidar do jovem. Nós vamos falar um pouquinho sobre quais os cuidados que a gente deve ter com os nossos, com a nossa juventude. E aí eu sempre costumo começar os meus estudos fazendo alguns pequenos conceitos para ir a gente entrando efetivamente no tema. Então eu começo falando sobre o que é cuidar, rapidamente, né? Já que o tema é cuidados, mas então não vou entrar muito no assunto, já que vocês já estão falando sobre isso já, né? Vamos falar sobre isso mais ainda nesse mês. Então, o conceito de cuidar é tomar conta de alguém ou de alguma coisa, responsabilizar-se por algo, tratar de alguma pessoa, olhar por algo ou por alguém, e dedicar-se a uma pessoa ou uma coisa, prestando devida atenção ao que o outro necessita. Então, esses são conceitos que a gente encontra em Google, no dicionário. Então, cuidar é tomar conta de alguma coisa de alguém, se responsabilizar por algo, tratar de alguma pessoa, olhar para alguém, olhar para alguma coisa, né? Quando a gente estaciona o carro no estacionamento, pode deixar que eu olhe para você. O olhar, né, nesse sentido, é de tomar conta, é ter cuidado e ter uma dedicação a uma coisa, a uma pessoa. Então, isso é o que a gente tem como conceito de cuidar. E aí, já passo para um segundo conceito sobre quem é o jovem. E
dentro das pesquisas que eu andei fazendo para esse estudo, achei algumas coisas assim bem interessantes e trouxe aqui para a gente. Primeiro, o jovem é uma pessoa que possui idade entre a infância e a idade adulta e muito relativa, por sinal. Por que muito relativa? A gente vai ver isso ainda. É difícil ter exatidão sobre a extensão da juventude, devido a aspectos como maturidade, relações sociais e culturais, entre algumas outras coisas. E uma coisa que eu trouxe para destacar para a gente, que o certo é que o jovem de hoje não é mais o jovem de ontem, do passado. E aí o que acontece? A idade da juventude ela é muito relativa, porque alguns estudiosos eles acreditam que o período de juventude é um, outros estudiosos acreditam que o período de juventude é outro, alguns falam que o período de juventude é entre 10 e 23 anos, outros já começam a crer que é um pouco mais tarde, que é de 15 a 29. Então, por isso que eu preferi colocar que é muito relativo. Além dessa relatividade dos estudos que alguns pesquisadores fizeram, existem esses aspectos que estão aí no segundo parágrafo, que é a maturidade, seja ela física, seja ela psicológica, relações sociais e culturais, em algumas nações, em algumas comunidades, esse período de juventude ele é um pouco mais curto, devido a todas as questões pelas quais aquele indivíduo passa, as relações que ela tem com os outros, as situações de vida, as histórias de vida que cada um tem, isso pode fazer até com que o período de juventude se estenda ou diminua, dependendo da situação que aquele indivíduo se encontre. Então, ele coloca, por isso que eu preferi colocar que essa questão da idade ela é muito relativa. Isso pode acontecer. Um indivíduo ele pode sair da juventude um pouco mais cedo do que os demais. E hoje nós temos um perfil de juventude diferente, por exemplo, já do meu perfil. Eu tenho 36 anos de idade somente, não sou assim, nossa, tão coroa. Mas o meu período de juventude, que foi lá nos anos 90, perdão, no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, onde eu tinha ali os meus 14, 15, 16 anos, ele tem um perfil completamente diferente desse pessoal que tem a mesma idade hoje, com 14, 15, 16 anos. Os desejos são diferentes, a vida é outro, o cotidiano é outro, o perfil tecnológico do mundo mudou. Naquela época eu tinha menos acesso às tecnologias, hoje todos eles já têm um acesso muito maior. Enfim, a questão da mentalidade também, muito diferente. Eu até costumava brincar que eu, quando tinha 14 anos, tinha uma mentalidade muito infantil ainda com relação aos jovens de 14 anos que hoje, por exemplo, eu coordeno na mocidade lá do Grupo Espírita Luz e Fraternidade, por exemplo. Então, existe essa relatividade sobre quem é o jovem. Mas o importante é que esse período de juventude traz muitas coisas interessantes que nós vamos ver agora nos próximos slides. Que nós vamos falar sobre o que eles enfrentam. O que os jovens enfrentam no dia de hoje. Primeiro tópico. O período da juventude traz muitos prazeres, mas pressupõe dificuldades. Isso tanto na época que eu fui jovem, por exemplo, como hoje. Traz muita coisa boa. É um período de juventude é muito legal. Porém, ao mesmo tempo que é muito legal, algumas dificuldades surgem. É uma fase em que são necessárias muitas tomadas de decisão.
E daí é que vem essas questões de dificuldades que eles enfrentam. A formação de senso crítico e de caráter leva os jovens a reflexões sobre tudo que se passa no mundo. E é bem verdade isso. Às vezes, eu lido com alguns questionamentos trazidos por esses jovens que realmente são bastante delicados, que a gente precisa até mesmo de ter. Eu, particularmente, até peço assim, olha, me dá um tempo para eu pesquisar isso daí e te responder com um pouco mais de, de propriedade para que eu não fale besteira para você. Então, esse período é um período que a coisa está saindo daquela infância, né, onde ele dependia bastante dos seus responsáveis e começa-se a pensar a caminhar com as suas próprias pernas. E com isso a gente tem algumas decisões a serem tomadas, alguns questionamentos que precisam ser respondidos. A formação de caráter, a distinção de certo e errado, de bom e ruim, começa a ficar cada vez mais evidente. Claro que vem da infância isso também, né? Com o aprendizado que se tem, olha, isso é certo, isso é errado. Infelizmente, não são todas as crianças que possuem esse discernimento, até pelo meio social que vivem. E isso gera muita dúvida quando chega na adolescência, até porque, intuitivamente, às vezes ele olha e fala assim, eu acreditava que isso era o certo, mas não é. Então, as caraminholas na cabeça dos jovens, elas são muito evidentes. Esse período é um período onde os questionamentos são muito grandes. E essas tomadas de decisões são em todos os setores da vida deles. No setor profissional, já em alguns casos, já é no setor dos estudos, no setor pessoal, nessas distinções que ele precisa fazer, das escolhas que eles precisam enfrentar, com relação a assuntos até um tanto delicados relacionados às questões sociais, a questão de orientação sexual, enfim, tudo isso eclode mais ou menos nesse período da juventude aí. Os nossos, né, adolescentes / jovens adultos e pré-adolescentes, essas coisas começam a ferver, entre aspas, o cérebro dessa galera. Então, o pensamento sobre tudo que cerca no mundo e as escolhas que ele vai fazendo, isso pode dar um nó na cabeça desses jovens. E aí entra um aspecto problemático nessa questão, que com todas essas dúvidas na cabeça e os questionamentos que são feitos de uma forma muito intensa, podem surgir alguns outros fatores que fazem com que a coisa ainda fique um pouco mais difícil. O primeiro é a falta de perspectiva de alguns jovens, que é preocupante. Em alguns casos, alguns jovens, né, não generalizemos que são todos, quando chegam numa determinada fase, numa determinada situação, ou quando ele vivencia uma determinada situação de vida, eles começam a perceber que não existe uma perspectiva de futuro em alguns casos, e aí isso começa a fazer com que esses jovens desanimem de uma forma assim, muito contundente.
quando a gente viaja para o interior do estado ou para o interior do Brasil, vai para alguma cidade pequena e tem contato com alguns jovens, perdão, boa parte deles falam sobre essa falta de perspectiva. Por exemplo, terminam o ensino médio e eu não tenho mais o que fazer além do ensino médio, porque eu não tenho condições de ir, por exemplo, para estudar numa cidade maior. E aí, sabendo que ele está ali fadado a herdar os trabalhos de campo da família. Isso gera, para alguns jovens, um desconforto, um desânimo. Para outros, não. Para outros, eles estão querendo mesmo tocar o barco, continuar vivendo na cidade, tocar o negócio da família, e ótimo. Mas, para outros, essa falta de perspectiva de crescer profissionalmente ou até intelectualmente, por não ter oportunidades, essas coisas assim, faz com que boa parte deles desanime. Ou, né, o jovem que não teve uma base educacional legal e que sabe que, infelizmente, não tem muita concorrência com os que já tiveram uma base educacional bastante firme e sólida. Isso vai desanimando essa perspectiva de futuro de alguns dos nossos jovens. E isso é preocupante. Dói um pouco o coração quando a gente vê isso. Eu trabalho em duas mocidades diferentes. A mocidade do Centro Espírita Pedro de Alcântara e a mocidade do Grupo Espírita Luz e Fraternidade. As duas são da mesma região, aqui em Bangu, onde eu moro. O Centro Espírita Pedro de Alcântara possui um público jovem e o Grupo Espírita Luz e Fraternidade, por se encontrar muito próximo a uma comunidade, tem um outro público. E quando a gente conversa sobre perspectiva, a gente tem falas completamente diferentes entre as duas mocidades. Os meninos do Centro Espírita Pedro de Alcântara, boa parte deles já tem ali já miram no futuro deles, tanto intelectual, né, quanto profissional e essas coisas assim, e até psicologicamente já estão assim, um pouquinho melhor resolvidos. O pessoal do Grupo Espírita Luz e Fraternidade vive falando para mim que eles não têm vontade de fazer absolutamente nada. Eu vou terminar o ensino médio, dali, para mim, acabou e vou ver se eu procuro alguma coisa para trabalhar. Existe uma perspectiva de vou sair do ensino médio e vou trabalhar. Pergunto para eles se eles têm assim, o desejo de continuar estudando. Boa parte deles dizem que não. Alguns até pensam em se tornar, por exemplo, atletas profissionais, e eu falo para eles que então tem que correr bastante atrás disso e cai dentro, faça isso, vá a fundo, porque se é uma perspectiva muito boa sua e se você é um bom atleta, então faça isso, mas a gente vê públicos completamente diferentes. E aí, mais à frente, a gente vai até ver também qual é o tratamento. Será que eu preciso tratar o tratamento com jovens de uma casa espírita diferente da outra? Como é que a gente aborda isso? Isso eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas são perspectivas completamente diferentes. Enquanto um público está afim de ir para uma faculdade, prestar Enem, fazer outra coisa, o outro público está pensando em procurar um emprego de nível médio ou virar atleta profissional. Por sorte, todos ali têm perspectivas, mas alguns desanimam.
e esse desânimo que a gente precisa trabalhar. As dificuldades enfrentadas diante das pressões sociais sobre as suas escolhas às vezes desmotivam. Isso também acontece. Por exemplo, os jovens que querem se tornar atletas profissionais, muitas das vezes as pessoas falam assim: nossa, mas não quer continuar estudando? Ora, se o desejo deles é se tornarem atletas profissionais, para que ficar cobrando, vamos para uma faculdade, vamos para... Primeiro foca no que é mais próximo, para depois para depois sim ter condições de continuar nos estudos e assim vai. Pelo fato das pressões sociais serem muito grandes, muitos jovens acabam desanimando. Né? Termina o ensino médio, fica para qual faculdade você vai? Aí chega na faculdade, para que empresa você vai trabalhar? Ou chega numa determinada época que começam a cobrar sobre os relacionamentos. E os namoradinhos e as namoradinhas? Às vezes, aquele indivíduo não está a fim de namorar naquele momento, aquele indivíduo não está no momento de querer escolher a universidade, porque ainda tem inúmeras dúvidas e por pressão acaba indo para alguma instituição que ele não queria e assim vai. Essas pressões que muitas das vezes a própria sociedade faz, a família faz, isso dá uma desmotivada. Voltando para a minha época de jovem, a família ainda determinava um bocado sobre aquilo que se queria fazer. Você tem que se tornar isso. Por que você não faz isso? Por que você não estuda isso? E já era algo angustiante, porque todos queriam, vou contar um pouquinho de mim, todos queriam que eu fosse advogado, eu acabei virando engenheiro. E, no final das contas, por até pela minha firmeza no que eu queria, eu consegui fazer com que a minha família parasse de pressionar. Mas não é todo mundo que faz isso. E não é só questão profissional, existem várias outras questões que os jovens enfrentam com relação a essas pressões. Se um jovem ele chega e coloca que prefere a B, sendo que a situação B é a situação mais comum, sempre vai rolar uma pressão dizendo que a situação A é ruim, que a situação B é boa e que ele deveria mudar os seus conceitos. E como eu falei, o período de juventude é muito decisivo. E ainda tem a galera falando sobre o que ele deveria ou deixaria de fazer. Isso é, em alguns casos, bastante desanimador. Os preconceitos geram desgastes psicológicos e até mesmo físicos, levando alguns jovens a medidas extremas. Algumas escolhas feitas pelos jovens geram determinados preconceitos. Ainda hoje. Então, quando um determinado jovem se posiciona, por exemplo, com relação à sua orientação sexual e ele começa a ser vítima de inúmeros preconceitos e discriminações, isso gera naquele jovem, naquele indivíduo,
um desgaste psicológico, um desgaste físico, a pessoa fica doente. E em determinadas situações, infelizmente, alguns jovens chegam a medidas extremas, como a gente vê. Por exemplo, alguns jovens se automutilando, né? Pegam uma gilete e ficam cortando os braços, corta as pernas, corta a região aqui abdominal. Infelizmente, alguns chegam a cometer suicídio por não ter sido acolhido com relação às determinadas escolhas que ele passa. A falta de perspectiva de vida mesmo faz com que alguns jovens cheguem a tomar atitudes impensadas e isso acabar, de alguma forma, né, como consequência, gerando algumas dificuldades para eles. E assim vai. Eu me lembro que, há uns anos atrás, o município de Paraty, se eu não me engano, começou a tratar o suicídio dessa faixa etária de jovens como um problema de saúde. Por quê? Porque a quantidade de suicídios de jovens acho que entre 15 e 25 anos, ela estourou no município. E a grande maioria dos casos, quando vai pegar o histórico desses jovens que infelizmente vieram a desencarnar dessa forma, era justamente essa falta de perspectiva de vida, a pressão social com relação a uma coisa que eles não queriam e não tinham um diálogo decente, preconceitos por conta das escolhas que eles estavam fazendo, a discriminação por conta disso. E aí a Secretaria de Saúde de Paraty conseguiu aí um grupo de psicólogos e psiquiatras para tentar resolver, solucionar esses problemas. E porque é muito importante a gente falar sobre isso com essa galera mais nova, né? Então, a falta de perspectiva, as dificuldades e os preconceitos, eles podem fazer com que alguns jovens tenham essas dificuldades. E aí a gente entra rapidamente na situação do nosso planeta, né? As incertezas abalam as estruturas emocionais de muitos jovens, não só dos jovens, como as nossas também, né? Mudou tudo, todo mundo teve que ficar em casa, trabalhar de casa, flexibiliza de um lado, aperta do outro, aquela coisa. E aí, se eu me vacinar, eu já posso sair, mas se eu não me vacinar, não posso. O que vai acontecer? A gente ainda também não sabe. Então, essas incertezas abalam as estruturas emocionais de muitos jovens. Nas duas mocidades das quais eu trabalho, eu escuto muito isso. Muito isso. Principalmente no aspecto da gente voltar para o centro espírita. Muitos perguntam, Mateus, eu quero voltar. A gente não sabe quando vai voltar. Espera mais um pouco. Mas é porque o centro me fazia bem. A mim também faz bem. E a gente não sabe quando a gente vai voltar. Então, essas incertezas, elas mexem com o emocional. As relações virtuais ficando cada vez mais chatas. Isso daí eu peguei deles. De início, quando a gente fazia as nossas reuniões virtuais, todos participavam, a coisa foi diminuindo, e tem semana que eu não consigo falar com eles, por exemplo, porque eu estou de saco cheio do computador, eu estou de saco cheio do WhatsApp, estou de saco cheio do telefone. Então, as relações virtuais eram muito legais lá no início da pandemia, agora a gente está caminhando para um ano de pandemia,
E essas relações virtuais elas estão ficando, né, cada vez mais distantes, porque o público está cada vez, pelo menos na questão dos jovens, em algumas casas espíritas, a gente vê uma evasão muito grande, porque além da mocidade ainda tem as escolas, ainda tem outros assuntos para resolver, e aí, no entanto, essas relações vão ficando cada vez mais, como eles colocam na minha mocidade lá, chatas. A desistência ou adiamento de planos e sonhos e o isolamento social como justificativa para desânimo de parte da juventude. Muitos ali já estavam com coisas pré-planejadas. Opa, em 2020 eu vou resolver isso. Em 2020 eu vou fazer aquilo. E, de repente, quando já estava tudo engatilhado, a coisa mudou. E aí muitos dos jovens desanimaram. E alguns desanimaram mesmo, assim. Pararam tudo sem um pré-planejamento e assim ficou. Um outro aspecto que a gente vai conversar aqui rapidamente é sobre a questão da família. Como é que a família entra nesses questionamentos dos jovens? Primeiro, que a gente sabe que a família, né, nós temos os nossos amores e as nossas desavenças. Nenhuma família assim, nossa, tão perfeita. A gente tem momentos que a gente ama os nossos familiares e tem momentos que a gente quer ficar um pouquinho afastado dos nossos familiares. Isso é muito comum. Mas a família ele é um laboratório para o mundo e sociedade. Quando a gente está discutindo alguma coisa na casa espírita que mexa sobre esses sentimentos, a gente fala, né? Começa dentro de casa, para depois levar para fora. Né? Quando a gente fala assim, vamos exercitar a nossa paciência, a gente exercita a nossa paciência primeiro dentro das nossas casas, ali, com os nossos familiares, porque a gente convive. E se a gente consegue passar por esse teste dentro da nossa casa, fica um pouco mais fácil lá fora. Há quem diga que existe a via de mão dupla também, né? É mais fácil ser paciente lá fora do que dentro de casa. Mas é dentro de casa que tem aí esse laboratório. É aí que funciona, que a gente precisa, de alguma forma, exercitar. E aí, com relação aos nossos jovens, a família ela pode ser a grande incentivadora ou a grande, entre aspas, desanimadora dos passos dos jovens. Então, quando a gente tem dentro de casa uma família que apoia a juventude, que percebe que aquele ser está se esforçando dentro das suas tomadas de decisões, ou que aceita, sem perder o carinho e o amor, todas as decisões que essa pessoa, que esse jovem, que esse indivíduo ele toma e apoia, fazendo com que ele se sinta motivado dentro das suas decisões, isso é maravilhoso, é um ambiente super propício para que ele não desanime. Mas existem famílias que, infelizmente, quando um determinado jovem chega e coloca-se, né, se coloca, olha, eu tomei uma decisão, eu vou fazer isso, eu vou agir desta forma. E que a família simplesmente joga um caminhão de areia nesses objetivos. Então, nós dentro do círculo familiar, a gente precisa ter esse cuidado com relação a esse tipo de atitude perante as decisões. É óbvio que se a gente percebe que a coisa não é bem por aí,
a gente tem que ter todo um carinho, um jogo de cintura para mostrar que o caminho não é esse. Né? Vou dar um exemplo prático. Um jovem da minha família chega e fala assim: olha, vou juntei todo mundo aqui porque eu quero dizer para vocês que eu tomei uma decisão. Eu quero ser cantor. Aí a família chega: ó, que legal. Você quer ser cantor? Então canta pra gente. O bichinho abre a boca, canta tudo desafinado, tudo fora do tom, tudo desengonçado. Parece um Fusca subindo ladeira quando canta. E aí, como é que a gente vai fazer com ele? Vai falar, não, que bonito, você é um ótimo cantor, siga o seu sonho. A gente precisa ter, aí entra, né, todo um carinho, todo um jogo de cintura, para que a gente chegue e fale assim, amiguinho, não existe nenhuma outra coisa que você gostaria de seguir? E isso tem que ser trabalhado. Ou então, você quer ser cantor mesmo? Então, vamos lá, eu vou te incentivar. Então, vamos fazer aula de canto. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos se preparar. Aí sim, a gente consegue fazer, né? Isso tudo aí com um jogo de cintura muito grande. E uma coisa importante é que a gente sabe que nós não estamos nas nossas famílias por acaso. Se a gente está aqui convivendo, né, dentro das nossas casas, com os nossos parentes, a gente sabe que pode existir uma questão lá de trás, uma questão reencarnatória que traz a gente aqui de novo. Pode ser até mesmo afinidades espirituais, não é só desavença, porque tem muita gente que fala assim, se nasceu na mesma família porque o bicho pegou lá na outra encarnação. Não necessariamente. Mas a gente não está aqui por acaso. Se a gente está junto, é porque a gente precisa conviver e a gente precisa ali aparar algumas arestas ou caminhar junto nessa estrada evolutiva por esse período. Nós não estamos juntos dentro de uma determinada família por acaso. E aí eu trago para a gente um contexto da doutrina espírita com relação aos nossos jovens. Qual é o papel da nossa doutrina com relação a eles? Eu trago para a gente aqui um trechinho do Evangelho, no capítulo 18, item 4, que ele é super famoso, que diz o seguinte: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. O grande papel da nossa doutrina com relação a eles é que ela é uma boa aliada dos jovens para auxiliar nas suas dúvidas morais, para exercitar a fé e a esperança, estimulando esses jovens a praticar o bem. O zelo que a gente tem com eles é uma das atitudes que a gente tem com relação ao cuidar dos nossos jovens é essa. É usar a nossa doutrina, a base doutrinária, para que eles se sintam auxiliados com relação às suas dúvidas sobre como eu ajo. E se bate o desânimo, trazer a nossa base doutrinária para exercitar a fé, para acender a chama da esperança com relação a eles, estimulando esses jovens às práticas do bem. Então, trazendo essa transformação moral e estimulando eles aos esforços para que eles não deem bola para as suas más tendências, é um ponto muito, muito favorável da nossa doutrina e das nossas casas espíritas com relação aos nossos jovens.
E aí eu trago separadamente a função da casa espírita com relação a esse cuidado, né, a esse zelo que a gente tem por eles. E aí eu coloco para a gente o seguinte: a casa espírita, ela deve ser um local de zelo e de olhar carinhoso para com a juventude. É trazer essa garotada para a casa espírita e ter esse olhar carinhoso para essa fase, né, para essa fase de vida. Aplicar com a juventude que chega a casa os fundamentos, né? Que a gente já tem esse projeto, já tem um tempo, né? De acolher, consolar, esclarecer e orientar. A gente faz isso com todos que chegam à casa espírita, né? Acolher, consolar, esclarecer e orientar. E com a juventude da casa, dessa casa, o público jovem não deve ser diferente. É a mesma coisa. Acolher, consolar, esclarecer e orientar esses jovens. Passar para os jovens que estão na casa o sentimento de pertencer a este grupo. Trazer essa juventude mais para perto dos trabalhos da casa. Mostrar para eles que eles são parte integrante da casa espírita, do espiritismo, do movimento espírita. Então, o movimento espírita fala muito no protagonismo juvenil. E para a gente começar esse protagonismo, a gente precisa primeiro fazer com que eles se sintam pertencentes a isso. Fundamental para que a gente pense, né, no jovem, nesse cuidado com ele. Trazer eles para esse ambiente. Fazer com que eles se sintam efetivamente parte integrante da casa. E, né, já encaminhando para o final do nosso estudo, nós vamos falar um pouquinho sobre a evangelização. Falamos da doutrina, da casa e aí do evangelizador. Qual é o papel do evangelizador dentro desse cuidar do jovem? Primeiro, trazer a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus para mais próximo. Então, quando a gente tem a nossa juventude, dar fácil acesso aos ensinamentos de Jesus, dar mais facilidade de acesso à doutrina, tentando fazer com que eles compreendam de uma forma mais clara, trazendo para a linguagem deles. Isso é bastante importante, trazer exemplos, até mesmo do cotidiano deles. Isso faz com que eles se sintam mais acolhidos, que eles se sintam assim, mais abraçados. A tarefa do evangelizador é a mesma daqueles atributos da casa, né? Acolher, consolar, esclarecer e orientar, fazendo parte da vida dos jovens com a cautela de não ser invasivo. Isso é importante. Eu já vi alguns evangelizadores tomando algumas atitudes que, particularmente, eu achei muito invasivo. Se o jovem chega cabisbaixo numa casa espírita e aí você pergunta, tá tudo bem com você? E se ele no momento não quiser falar, não tá, mas eu não quero falar. Existe aí um sinal de respeito. Tudo bem, quando você quiser conversar comigo, a gente conversa. Mas eu, particularmente, já vi a atitude de alguns evangelizadores tentando falar assim, não está tudo bem, não está, mas por quê? Por que você não quer falar? Ah, mas puxa, mas fala comigo, pode se abrir. Aguarde um momento. Vamos deixa ele. Em algum momento ele vai querer compartilhar. E se não compartilhar, é fazer com que ele saia ali, daquele momento que ele está com você, melhor do que quando ele chegou. Independente dele expor
o que ele queria, se ele quisesse expor, independente se ele expor ou não o problema dele. Mas o papel ali é fazer um trabalho dele sair dali melhor. E assim, não custa perguntar, você está melhor, você está bem, ó, pode contar comigo. E trazer um sentimento de paz e renovação de energia para enfrentar as dificuldades cotidianas. A casa espírita, o evangelizador, não está ali para martelar ainda mais a cabeça do jovem, mas está ali para trazer para ele esse sentimento de paz. Muitos procuram a casa espírita como um momento de paz. Eu vou sair um pouco da minha turbulência e vou para o centro espírita porque eu quero renovar as minhas energias. Então, o evangelizador não precisa ter esse papel de ficar batendo também, né? Já que ele apanha, entre aspas, tanto por fora, a gente tem a missão de trazer e abraçar. E quais são as ações reais que a gente pode ter, né, com relação ao cuidar do jovem? Orientação. Muito importante a gente estar sempre orientando os jovens sobre tudo do cotidiano. Diálogo. A gente está aberto a conversar. A gente está sempre aberto a falar sobre tudo. Mesmo que eles cheguem para a gente falando, né? Às vezes vem com algumas situações assim bem complicadas, mas a gente tem que abrir para o diálogo. Comunicação não violenta. Se vem com alguma coisa, né, como eu falei, cabeluda, não é devolver da mesma forma. Ou julgar, né? Reflexões sobre a vida. Trazer isso sempre, cotidiano. Olha, está assim hoje, vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer para melhorar amanhã. E esclarecimento sobre tudo, sobre as questões doutrinárias, sobre questões não doutrinárias, que muitas das vezes eles nos procuram para conversar, e esclarecer o máximo possível a mente desses jovens. Não julgamento é importantíssimo para que a gente até desempenhe um papel importante como evangelizador, é a gente não julgar. Se ele chega com uma questão que a gente, às vezes, até particularmente lá dentro do fundo do coração, fala assim, nossa, ele está muito errado. Mas a gente não pode simplesmente chegar a apontar e falar assim, você está completamente equivocado. Mas é trazer né, o não julgamento é importante para que a gente consiga esclarecer, manter uma comunicação não violenta, dialogar, orientar e fazer com que ele tenha essas reflexões de vida. Por quê? Né? E para quê? Para que os nossos jovens não saltem na vida sem planejamento, sem apoio, sem prevenção de riscos, e assim vai. Então, para a gente fechar, cuidar do jovem é dar direcionamento e acolhimento sem julgamento. É a gente mostrar para eles que eles são capazes, reacender as perspectivas, dialogar, esclarecer, acolher, abraçar esses jovens e tentar, de alguma forma, acender uma luzinha para que ele consiga caminhar. O evangelizador de juventude não substitui os responsáveis. Longe da gente fazer o papel de família, mas pode auxiliar na formação moral. Porque muitos dos jovens chegam nas nossas casas sem estrutura familiar nenhuma, mas a gente pode dar esse auxílio e ele ser um diferencial dentro da casa. Eu já vi situações como essa, né? De ter uma família completamente desestruturada e esse jovem, através de
todos os ensinamentos e de tudo aquilo que ele ouviu dentro da casa espírita, conseguir, de alguma forma, harmonizar o lar dele. Ótimo. E os jovens de hoje não são os mesmos de ontem. Para cuidarmos deles, é importante a gente estar atualizado. Então, ver o que eles falam hoje, qual é o assunto do momento, se eles trazem isso para a gente, isso é importante que a gente se atualize, mesmo que a gente olhe para ele e fale assim, não, eu não sei isso direito não, mas eu vou pesquisar e vou trazer para você e a gente debater isso saudavelmente. Então, que a gente faça esse movimento com os jovens, que a gente acolha, que a gente auxilie nas transformações morais, que a gente direcione e que a gente sempre mantenha o nosso... que a gente sempre se mantenha atualizado com relação a isso, porque eles sempre trazem isso e eles se sentem muito bem acolhidos e se sentem acarinhados e cuidados por nós quando a gente está por dentro desses assuntos. Então, que a gente continue nessa caminhada, que a gente faça esse trabalho maravilhoso com eles, que essa faixa etária merece muito a nossa atenção e que eles se sintam cada vez mais acolhidos por nós. Acho que esse é o nosso papel fundamental. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Desculpa se eu passei aí um pouquinho da hora, eu estou sem relógio aqui. Imagina, tá tudo certo. E muito obrigado pelo convite mais uma vez e que todos fiquem na paz e com Deus. Muito obrigado. Obrigada a você, Matheus. Angela deixou uma pergunta aqui no chat. Perguntou como você vê a relação do coordenador da Mocidade Espírita junto ao jovem que está desanimado. Não que eu acho que você não tenha respondido durante a sua fala, mas eu só queria saber se você deseja acrescentar alguma coisa. Então, a preocupação que a gente tem com relação ao desânimo é justamente a questão da invasão. A gente tem que chegar com um pouco mais de cuidado. A nossa postura diante do desânimo do jovem, obviamente, é a gente tentar reanimá-lo. Buscar esse ânimo com relação a ele, trazer coisas que ele efetivamente se sinta atraído novamente pela vida como um todo. E tomar muito cuidado com a invasão, porque se tu chega e fala assim, por que você está desanimado, pode ser que a gente desanime ainda mais com a sobrecarga de perguntas. Então, a gente pode sair um pouquinho pela tangente, por fora. Perceber por que ele está desanimado e, às vezes, nem perguntar, mas se a gente consegue, de alguma forma, conhecendo o jovem que a gente tem, sabendo o que ele gosta de estar fazendo, o que atrai ele de volta e o que recupera o ânimo dele, a gente está fazendo, a gente pode estar fazendo. Perfeito, eu acho que é bem por aí mesmo, né? Bom, eu acho que eu ainda me encontro na categoria jovem aí, de acordo com as faixas etárias, então... mas realmente assim, eu acho que todo o nosso público-alvo aqui presente já passou por essa fase, né? Claro que como você muito bem colocou, cada um pegou uma geração, né? E cada geração vai trazer as suas características, as suas questões, né? As expressões da sociedade, né? Que se modificam. Mas, enfim, eu acho que existe um motivo para a gente passar tanto pela fase da infância quanto na fase da juventude, né? Isso está claro no Livro dos Espíritos, que a gente consiga aí da melhor forma, né, acolher, né, esses corações que são o futuro da nossa humanidade, né? As nossas crianças e os nossos jovens são o nosso futuro, né? Então,
que nós possamos fazer a nossa parte em acolher, né? Como você muito bem falou, assim, todos eles aí em nossos corações. Bom, eu preciso pedir para alguém fazer a prece de encerramento. Jorginho, você já está com o áudio aberto, pode ser você? Jorginho, tá aí? Tô. Faz a nossa prece de encerramento, que aí a Claro. gente encerra a gravação. Primeiramente, vamos agradecer, né, o Matheus, né, mais uma vez pela excelente explanação. É como a Pri falou, né, nós aqui, quer dizer, tirando a Pri que puxa a média para baixo, nós já estamos um pouquinho acima da média. Mas, assim, muito bom a sua explanação. Semana que vem, Pri, nós vamos ter quem? Ou a Ângela Delu. Semana que vem, o estudo será sobre a família, Ângela. Você podia ratificar para a gente aí, por favor? Isso. Semana passada o Augusto falou cuidar da criança, Matheus hoje falando cuidar dos jovens. Semana que vem a nossa Neia, Eredineia Costa, que coordena o ENEF do nosso estado, vai falar cuidar da família. E na última terça, a nossa querida, as duas, né? A Cláudia Amaral e a Deise Lourenço vão falar cuidar do planeta. E aí a gente fecha o ciclo, né, do cuidar. Perfeito. É que eu fui buscar a minha colinha, Jorginho. Você não pode, né, do nada fazer uma pergunta dessa. Ainda bem que a Ângela estava presente. Mas é isso, né? Não, mas eu fiz em Estamos relação aí, à Ângela mesmo, né? claro, Mas exercitando o nosso cuidado, né? Perante tudo aí no nosso mês de é o que janeiro. o mundo está precisando, né? Nós estamos precisando de nos cuidar, de cuidar do próximo, né? Né, Matheus? Nós temos que nos cuidar. Bom, então vamos fazer a nossa prece final, né? Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Jesus, a Ibirajara, aos mentores de nossa casa, por esta oportunidade de aprendermos, de estudarmos, de qualificarmos nesta doutrina tão educadora, tão conciliadora. Senhor Jesus, agradecemos, apesar de estarmos virtualmente em nós, presente ao estudo, à reunião pública, mas estamos com pensamento de amor ao próximo. Assim como esse mês de janeiro, estamos estudando como cuidar de cada classe, de cada faixa etária. Nós também, Senhor, temos que nos cuidar. E cuidar também, Pai, do grande ensinamento que o Senhor nos colocou. Cuidar do próximo, amar o próximo. Mais uma vez, a palavra no momento é gratidão. Gratidão que, apesar, Senhor, de todo esse cenário que estamos passando no momento, estamos com vida e estamos nos cuidando, nos preservando. Muito obrigado pelos ensinamentos colocados pelo nosso amigo e que semana que vem, na nossa próxima reunião pública, ela possa ser tão esclarecedora como as que têm ocorrido, Senhor. Muito obrigado e que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.